Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Estamos de volta para a nossa aula de Química. Então, todos muito atentos, prestando muita atenção. Nós estamos falando sobre as funções inorgânicas. Então, falamos sobre os ácidos inicialmente. Falamos que, segundo o conceito de Arrhenius, ácidos são substâncias que, em presença de água, liberam H+, certo? Depois disso, nós falamos que os ácidos eles se ionizam em presença de água, formando um cátion e um ânion, e o cátion é sempre o H+, certo? Falamos da classificação dos ácidos, que as principais classificações são de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, de acordo com a presença de oxigênio, que a gente falou em hidrácido e oxiácido, e falamos também de acordo com a força dele. Sabemos que a força do ácido ela é medida quando ele é jogado na água. Então, se ele ionizar muito, se 90%, 95% ele ionizar, ele é considerado um ácido forte. Se pouquinho dele, quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo, é 2%, 3%, 0,5% ionizar, ele vai ser considerado um ácido fraco. Depois nós entramos em nomenclatura. De nomenclatura, nós falamos que a maneira de dar nome para os ácidos, ela é diferente entre os hidrácidos e os oxiácidos. Então, se você bater o olho, a fórmula começou com H, você já sabe, é um ácido, beleza. Se ela não tiver oxigênio, é um hidrácido, ótimo. Hidrácidos terminam com hídrico no nome. Então, você vai colocar o nome do elemento que acompanha o hidrogênio, mais a terminação hídrico, para os hidrácidos. Agora, se você bater o olho, ele começou com H e ele tem O, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer lá, tipo aquele joguinho da velha, para você encontrar o número de oxidação, o NOx, ou a valência, do elemento do meio. Então, a gente falou que o H é sempre mais 1, porque quando ele quebra, quando ele ioniza, ele acaba perdendo o elétron que ele estava compartilhando, então ele fica com a valência mais 1. E o O tem sempre a valência menos 2. O que vai mudar é a valência do elemento do meio. Esse elemento do meio é o responsável, então, por você dar nome para o seu ácido. Aí a gente falou que se o valor do elemento do meio der 7, se o NOx do elemento central der 7, você vai colocar o prefixo per no início e o ico no final.
Se der 4, 5 ou 6, você vai colocar o ico só no final. Se der 2 ou 3, você vai colocar o sufixo oso. E se der 1, que é o menor de todos, você vai colocar hipo no início e oso no final. Então, esse elemento do meio, ele é crucial para o nome do ácido. Você vai colocar o nome do elemento do meio com a terminação, com o sufixo ou, se tiver, também o prefixo, tá? Nós fizemos algumas atividades na aula passada e ficou faltando eu explicar para vocês um caso especial, que são dos ácidos orto, piro e meta. São prefixos que vêm na frente do nome dos ácidos e que podem te confundir. Só que nós vamos destrinchar isso aqui agora. Então, se eu virar para você e te der essas 3 fórmulas aqui, ó. H3PO4, H4P2O7 e HPO3. São 3 ácidos, certo? Vocês estão vendo que são 3 oxiácidos? Os 3 têm oxigênio. Então, para a gente saber o nome, a gente precisa fazer lá o NOx, tá? Então, se a gente vier aqui e fizer, olha o que vai acontecer. O H é mais 1, o O é menos 2. Mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 2 vezes 4, menos 8. A soma das cargas tem que dar 0. Então, mais 3 com menos 8, menos 5. Para dar 0, você tem que somar aqui, que é o mais 5. Dividido para 1 fósforo, mais 5. Isso aqui nós aprendemos a fazer na aula passada. Se alguém tiver alguma dúvida, reveja lá o vídeo da aula passada, coloca lá no grupo se tem alguma dúvida. Se a gente for fazer esse daqui, olha a situação agora. Mais 1 vezes 4, mais 4. Menos 2 vezes 7, menos 14, certo? Então, ó, mais 4 com menos 14, menos 10. Para dar 0, eu vou ter que somar mais 10. Mas você está vendo que são 2 fósforos? 10 dividido para 2 fósforos vai dar 5. Mesmo valor que deu no de cá. Tá. Vamos fazer o daqui agora, ó. Mais 1 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 com menos 6, menos 5. Para dar 0 mais 5. Você está vendo que nos 3 casos, a valência do elemento do meio foi a mesma? O 5 é o que termina com ico. Então, você não pode falar que esse aqui é o ácido fosfórico, fosfórico e fosfórico. A gente tem que diferenciar um do outro. Então, nesses casos, para diferenciar, a gente usa esses 3 prefixos aqui. Então, o ácido normal, que ele está na forma mais hidratada dele, o que vai diferenciar um do outro agora, a gente esqueci de falar, é a hidratação dele. Então, o ácido normal, que está na sua forma mais hidratada, é esse aqui. Então, esse aqui é o que a gente chama de ácido ortofosfórico. Esse prefixo orto, ele pode ser suprimido. Tanto que na aula passada nós falamos que o nome desse ácido aqui era ácido fosfórico. Então, você não precisa se preocupar tanto com o orto, porque o orto você pode colocar ou não, tá? Se você me falar que é o ácido fosfórico, está corretíssimo também. Agora, este daqui é um ácido obtido como? Os dois são obtidos a partir do orto. Para você obter esse daqui, o que foi feito? Uma molécula do orto
olha lá, o H3PO4, você dobra ela, multiplica por 2. Então, vai ficar H6P2O8. Ok? Multipliquei. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Dobrei a molécula e agora eu vou tirar uma água. Desidratar. Tirei uma H2O. 6H menos 2, 4H. H4, P2, 8 menos 1, 7. Esse ácido que é obtido dessa maneira, dobrando a molécula e a seguir retirando uma molécula de água, ele é o piro. Então, esse ácido aqui é o ácido pirofosfórico. Vou te dar uma dica para você nunca mais esquecer. O pirofosfórico, ele sempre termina aqui, ó, com 2 e 7. Então, se você viu que o elemento central tem 2 e o O é 7, você já sabe que ele é o piro, certo? Dobrou e tirou uma água. Agora, o último, como que ele é obtido? A partir do orto também, ó. Você pega o orto e simplesmente tira uma água dele. Sem dobrar, tá? Então, vai ficar, ó, 3 menos 2, 1, HP, 4 menos 1, 3. HPO3. Esse aqui vai ser o ácido metafosfórico. Então, você tá vendo que os três são fosfórico, porque a valência do elemento do meio deu 5. Mas para diferenciar um do outro, eles usaram a hidratação deles. Então, esse aqui, o piro, é obtido a partir da dobra da molécula e retirada de água. E o meta apenas pela retirada de água. Eu vou te mostrar agora a diferença dessas duas desidratações que são feitas. Olha só. Essa desidratação aqui, ela é tirada uma molécula de água. Quantas moléculas você tem do ácido? Não são duas? Você tem 2 moléculas do ácido. O OH é tirado de uma e o H é tirado da outra. Então, H com OH forma H2O. Então, você precisou de 2 moléculas para tirar uma água, ok? Esse daqui não, você tem uma única molécula. Acompanhe comigo aqui no PowerPoint que eu fiz e vocês vão entender melhor. Olha, eu fiz o desenho aqui direitinho para vocês acompanharem. Ó, são os 3 ácidos. Observe que nos 3 ácidos, o número de oxidação do fósforo é mais 5. A diferença está no grau de hidratação. Baseado nisso, esses ácidos são diferenciados na nomenclatura por meio dos prefixos orto, piro e meta. O ácido mais hidratado é chamado de orto. No exemplo dado, o primeiro, H3PO4, é denominado ácido ortofosfórico, porque é o mais hidratado dos 3. O prefixo orto é dispensável. Por isso, na maioria das vezes, esse ácido será chamado apenas de ácido fosfórico, ok? Agora, olha só. Os prefixos piro e meta são usados tendo o ácido orto como ponto de referência. O piro, olha lá, 2 moléculas de orto menos uma molécula de água. Então, o exemplo, H4P2O7 é denominado ácido pirofosfórico, porque ele é igual a 2 moléculas do ortofosfórico menos uma molécula de água. Olha o que ele fala aqui agora, gente, ó. Esse processo é uma desidratação intermolecular. Entre moléculas, olha lá. Ele tirou o H de uma e o OH da outra. E conseguiu retirar quem? Uma água, olha. E ele formou quem? Olha, o H4P2O7, que é o piro.
ok? Agora o meta, olha só o meta. Uma molécula de orto, ó, uma molécula de orto menos uma molécula de água. Exemplo, o HPO3 é denominado ácido metafosfórico, porque ele é igual a uma molécula do orto menos uma molécula de água. Olha a diferença agora. A desidratação é intramolecular. Intra quer dizer dentro. Olha lá. É uma única molécula. Você tirou dela o H e o OH. Olha, tirou a água. Sobrou o quê? HPO3, que é o meta. Entenderam? Então, isso é muito importante vocês saberem essas diferenças. Não esquece que o piro é muito fácil de reconhecer por causa do 2 e do 7 que aparecem. Ok? Então, vamos praticar mais alguns exercícios para a gente poder fixar isso que foi dito. Então, olha só. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por veículos movidos a combustível fóssil. Os óxidos de nitrogênio por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a fórmula desses ácidos. Então, ó, sulfuroso, vamos colocar os nomes aqui, ó. Sulfuroso, o que ele quer? Sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Não é isso? Vamos conferir lá se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Então, gente, de cara, ó, esse daqui terminou com hídrico. Se ele terminou com hídrico, quer dizer que ele não tem oxigênio. Então, você vai juntar o H com o S, simplesmente. A valência do H, você sabe que é 1. O S está lá na família 6A. Se ele está na família 6A, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. O que ele quer? Ganhar 2. Então, a valência dele é 2. Ó. Então, vem 2 para cá, 1 para lá. Qual que é a fórmula do seu ácido? Ó? H2S, sulfídrico, certo? Agora, o sulfuroso e o sulfúrico são aqueles que eu falei com você que são exceção, que você vai ter que memorizar. Ó, o sulfuroso é o H2SO3, o sulfúrico é o H2SO4. Quando você compara o ico e o oso de um mesmo elemento, por exemplo, ali é o enxofre, sempre o ico vai ter mais oxigênios que o oso. Então, se o oso é o O3, o ico vai ser o O4. É igual o nítrico. O nítrico é o HNO3. Se ele tivesse te perguntado nitroso, você ia falar que o nitroso era o HNO2, com um O a menos. Tá? Existem alguns radicais que vocês vão precisar memorizar, principalmente os mais importantes, que são aqui, ó, o SO4, que é menos 2, o SO3, que é menos 2, o NO3, que é aquele lá, ó, que é menos 1, o NO2, que é menos 1 também. Então, na hora que você junta eles com o H, eu vou juntar o H+, com o SO4 menos 2. Vem o 2 para cá, vai o 1 para lá. Como é que fica a fórmula? H2SO4.
Mas não fiquem muito preocupados, não, que isso aqui vai clareando aos poucos, tá? À medida que a gente vai fazendo mais exercício, que a gente vai caminhando para as outras funções, vai ficando mais fácil. Então, ó, vamos lá ver se tem essa opção aí, ó. A ordem é essa, H2SO3, H2S, H2SO4 e HNO3. A resposta é a letra A. Marquem aí, por favor. Letra A. Tá? Esse outro exercício aí, eu tirei da prova do PISME. Olha lá, vamos ver. Os ácidos são compostos extremamente importantes na indústria química. Entre os mais relevantes está o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, vamos lá. H3PO4. Principal ácido de fósforo existente, cujas aplicações se fazem desde a indústria de fertilizantes até a indústria farmacêutica. Primeiro, qual o tipo de interação molecular existente entre uma molécula de ácido fosfórico e uma molécula de água? Então, olha lá. A interação que existe... Interação, você tem que lembrar de quê mesmo, gente? Interação que existe. Interação molecular. Van der Waals, dipolo, não é isso? Ligação de hidrogênio, íon dipolo, não é? A gente precisa lembrar disso. Então, ele está perguntando, entre essa molécula e a água, o que existe? Água, você sabe que tem o quê? Ligação de hidrogênio, de cara. Ácido, a gente não aprendeu que quando você vai montar a ligação, quem liga com quem? O H liga no O liga no elemento central. Não é assim que a gente aprendeu? Então, se o H liga no O, acabou. Que interação que existe aí? Ligação de hidrogênio. Lembra que ligação de hidrogênio é quando o H se liga ao FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio? Então, você vai responder na letra A simplesmente, ligação de hidrogênio, que é o que tem tanto numa molécula quanto na outra, tá? Letra B, explique de acordo com as teorias ácido-base por que o H3PO4 é um ácido de Arrhenius. Por quê? Porque quando ele é colocado em presença de água, o que o Arrhenius falou? Ele vai ionizar, não é? Quais são os íons que se formam? Vamos fazer aqui. Quando ele é colocado em presença de água, ele vai quebrar. Ele vai quebrar aqui, ó. Quantos Hs você tem? Ele vai formar 3H mais PO4, 3 menos. Não é esse 3 aqui é a valência desse, o 1 é a valência do H. Então, a formação, a ionização com formação do cátion H+, comprova que ele é um ácido segundo o Arrhenius, porque o Arrhenius falou exatamente isso, que ácido é toda substância que em presença de água libera H+. Ok? Aí nós vamos para a letra C. Vamos ver o que tem lá na letra C. Ó. Soluções ácidas e básicas podem ser identificadas pelo uso de um indicador ácido-base. O que se espera ao adicionar o indicador fenolftaleína a uma solução de ácido fosfórico? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, indicadores ácido-base são substâncias que ficam de uma cor se o meio for ácido e de outra cor se o meio for básico. Então, eles indicam, a gente não consegue, só olhando a substância, identificar se é um ácido ou uma base. Então, se você tem um vidro que não tem rótulo, você não sabe o que tem lá dentro, você acha que é um ácido ou acha que é uma base. Para você ter certeza disso, o que você pode fazer?
tira uma alíquotazinha, tira um pouquinho dele e pinga um indicador. Dependendo da cor que ele ficar, você vai saber se é ácido ou base. A gente tem um monte de indicadores. Tem a fenolftaleína, que é muito famosa, tem o extrato do repolho roxo, tem o vermelho de metila, tem azul de bromotimol, tem vários diferentes. Todos eles ficam de uma cor no meio ácido, de outra cor no meio básico. De todos os indicadores, a fenolftaleína é o mais famoso. A fenolftaleína é aquele indicador que a gente usa para fazer aquela experiência que muita gente faz na feira de ciências, que chama sangue do diabo. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando você pinga a fenolftaleína no meio ácido, ela fica incolor. Ela não muda a coloração. Se você pingar ela numa substância básica, ela fica rosa pink, fica um rosa forte. Então, lá nessa experiência, lá nesse experimento do sangue do diabo, o que os meninos fazem? Eles pegam a amônia é uma substância básica, e pingam a fenolftaleína nela. Então, ela vai ficar rosa pink. Aí colocam dentro de um tubinho de desodorante, geralmente, e quando a pessoa vai com uma roupa branca, com uma roupa clara, e vai lá e joga aquele spray. Aí, imediatamente, mancha a roupa da pessoa, fica tudo rosa, a pessoa fica desesperada. Só que como a amônia, ela é muito volátil, quer dizer, ela evapora muito rápido, e a gente mistura ela no álcool, que também é volátil. Então, como ela evapora muito rápido, assim que a amônia evapora, não é a amônia que dá características básicas para a solução? Então, a fenolftaleína só estava fazendo ficar rosa por causa da presença da amônia. Como a amônia evaporou, acabou, sumiu a amônia, o rosa também some. Então, depois que a pessoa fica lá desesperada porque manchou a roupa, a amônia some. Quando joga muito, a gente usa um secador de cabelo, né, para poder esquentar e ela evaporar rapidinho. Evaporou, tirou a substância básica, acabou o rosa. Então, o indicador fenolftaleína, vale a pena vocês memorizarem a cor que ele fica, por ele ser muito famoso. Vocês estão vendo, por exemplo, que isso aí é um exercício que eu tirei de uma prova. Então, pode ser que ele te cobre que você saiba a cor. Então, a fenolftaleína, no meio ácido, fica transparente. No meio básico, fica rosa pink. Tá bem? Então, o que ele está pedindo aqui nessa questão? Vamos ler de novo, que agora a gente vai entender melhor. Ó, soluções ácidas e básicas podem ser identificadas pelo uso de um indicador ácido-base. O que se espera ao adicionar o indicador fenolftaleína a uma solução aquosa de ácido fosfórico? Então, se eu vou adicionar a fenolftaleína ao ácido, eu acabei de falar que o ácido ele não altera a cor. Então, você vai colocar lá, ó, a adição da fenolftaleína na solução ácida não fará com que a cor se altere, porque ela fica transparente nesse meio. Tá bem? Se fosse básica, ela ficaria rosa. Uma solução aquosa de ácido fosfórico é eletrolítica ou não? Justifique a sua resposta. Gente, o que é solução aquosa? Solução aquosa quer dizer que você está colocando aquela substância em água. É exatamente isso que está aqui. Então, ó, a solução de ácido fosfórico aquosa é eletrolítica ou não? Ela não formou um cátion e um ânion? Então, você vai responder o quê? Sim, pois a formação de íons. O que faz a capacidade dela de ser eletrolítica? Não é o elétron saindo de um lado para o outro? Conduzir eletricidade, não é isso? Alguém ganhar elétron, alguém perder elétron? Então, se formou um cátion e um ânion,
A gente sabe que o cátion é o que perdeu elétrons e o ânion é o que ganhou os elétrons, certo? Então, se existe no final um cátion e um ânion, quer dizer que a solução, sim, é uma solução eletrolítica. Tá bem? Então, ó, vou finalizar por aqui, porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou continuar com esse assunto. Esse assunto é muito importante. A gente precisa muito aprender a nomenclatura de ácidos, de trás para frente, de frente para trás, e todas essas artimanhas que envolvem essa matéria. Tá? Nós temos muito tempo, vamos fazer muitos exercícios, vamos ficar craques nisso. Combinado? Então, um beijo grande para vocês. Não esquece de deixar o like na aula, tá? Beijo, meus amores. Fica com Deus.